Os saduceus afirmavam que não existe ressurreição. Alguns se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, podemos falar com o senhor? Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva, a fim de que possa ter filhos em nome daquele que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro. Assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, também a esposa morreu. E agora, na ressurreição, de quem a mulher é a esposa, já que todos os 7 se casaram com ela? Nesta vida, os homens e as mulheres se casam. Mas os que Deus julgar dignos de participar da ressurreição dos mortos e da vida futura, não se casarão mais, pois não podem mais morrer. Mas serão como anjos e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E quanto à ressurreição, já indicou Moisés na passagem da sarça, quando chamou o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Queridos irmãos e irmãs, caros telespectadores, nós estamos no mês de novembro e alguma coisa nos chama a atenção já no início do mês. Estamos nos aproximando do final do ano. E no final do ano, vamos celebrar grandes acontecimentos. O que é que nos faz ter esperança para celebrar ou para fazer festa com grandes acontecimentos? Nós vivemos, às vezes, situações que são deprimentes ou são situações que nos deixam desanimados. Mas nós precisamos ter ânimo, ter força interior. A esperança, o futuro, aquilo que nós temos pela frente, nós devemos trabalhar esses elementos de tal modo que eles não sejam pesados, não sejam tristes, não sejam situações que nos prejudiquem ou prejudiquem os outros irmãos e irmãs. Para isso, nós temos que tomar uma decisão de fazer da nossa vida uma luz, fazer da nossa vida uma esperança para os outros, porque assim também nós iremos viver essa esperança. Hoje o Evangelho que ouvimos nos fala da ressurreição, a grande esperança. Esta é a grande esperança. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para abrir-nos as portas do paraíso, as portas da vida eterna. Isso porque entre Deus e nós havia um abismo intransponível quase, que não poderia ser transposto pelas nossas ações, pelas nossas práticas. Como nós dizemos e ouvimos nestes últimos dias nas reflexões, nós não poderíamos ter transposto esse abismo pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio modo de ser, mesmo que fizéssemos todas as coisas melhores do mundo, porque isso é uma distância entre nós, a humanidade, e Deus. E quem transpôs isto? Quem é que fez com que
não existisse mais este abismo. Jesus Cristo, nosso Senhor, com a sua ressurreição, transpôs para nós este abismo e criou esta passagem pela qual todos nós podemos caminhar para chegarmos à vida eterna. Ou seja, a esperança que nos motiva, que nos move para o futuro é Jesus Cristo ressuscitado. É a ressurreição do Senhor. Porque também nós iremos ressuscitar. Nós também iremos viver para uma vida nova. O Evangelho fala da discussão entre dois grupos no tempo de Jesus, os fariseus e os saduceus. Uns não acreditavam na ressurreição, outros acreditavam mais ou menos, mas queriam que esta esperança da ressurreição se adequasse ao seu tempo, às condições humanas. E até os exemplos que utilizam no Evangelho para provocar Jesus são muito circunstanciais, são muito do tempo. Utilizam o casamento para provocar Jesus quanto à ressurreição. Aquela mulher que se casou tantas vezes, com 7 maridos, no reino dos céus vai ser esposa de quem? Então veja, essa pergunta provocativa era para colocar diante de Jesus um questionamento a respeito da fé na ressurreição. E o Senhor responde: na ressurreição, no reino dos céus, diante de Deus, na vida eterna, os homens e mulheres não se casam, não se dão em casamento. A vida é outra. A vida eterna ultrapassa os limites. Esses limites do relacionamento humano que nós devemos cultivar, valorizar, é para a nossa existência, para a nossa organização, para vivermos em sociedade. E viver em sociedade também tem a ver com a fé. A sociedade pede daqueles que acreditam uma vida coerente com a sua fé. E nós precisamos, então, viver a nossa fé no mundo, na sociedade, no tempo em que nós estamos colocados. A ressurreição de Jesus abriu, por assim dizer, as portas da eternidade para todos nós. A promessa da ressurreição foi feita para todos nós. Nos perguntemos, a ressurreição faz com que nós ultrapassemos os limites humanos. Esses limites que são históricos, do tempo, das nossas criações, das nossas organizações. Em Deus nós seremos novas criaturas. Em Deus nós seremos novos, totalmente novos. E nele nós encontramos a razão da nossa existência atual, de como nós vivemos. Por isso que entre a esperança da ressurreição e a vida cotidiana deve haver uma ligação profunda. Nós não podemos viver neste mundo como se não existisse a ressurreição. Senão seríamos, diz São Paulo, que se nós não acreditamos na ressurreição, nós somos dignos de pena. Dignos de pena, porque a vida é muito frágil, ela se acaba rapidamente, nós nem sabemos se amanhã vamos estar vivos. Nós somos muito frágeis. A ressurreição e a promessa da ressurreição nos fortalece e nos faz ultrapassar este limite pequeno do final dos nossos dias. A vida em Deus permanece eternamente. Nós somos destinados a esta vida eterna, mas precisamos agir, precisamos fazer com que isso seja de fato efetivo. O questionamento que fazem a Jesus coloca para nós também uma questão atual. Que sentido estamos dando para esta vida cotidiana, para este dia a dia de cada um de nós?
tendo diante dos nossos olhos, tendo na nossa perspectiva, a fé na ressurreição. Se nós acreditamos que vamos ressuscitar, porque Cristo prometeu isso a todos aqueles que o buscam, se nós acreditamos, então a nossa vida aqui é preparação. A nossa vida aqui é antecipação desta alegria eterna. E devemos sempre nos perguntar se estamos vivendo de fato esta alegria, esta antecipação da vida plena em Deus. Os cristãos vivem em comunidade desde o princípio e a igreja se torna a referência para esta vida em comunidade porque ela é sacramento na história. Jesus Cristo quis que ela fosse este sinal, este sacramento da ressurreição, sacramento da vida eterna, sacramento do reino dos céus. Nós queremos nos alegrar com a igreja. Todos sabem, no dia 24 de novembro, finalzinho deste mês, o Brasil inteiro, o mundo inteiro estará celebrando o encerramento do Ano da Fé. Dia de Cristo Rei. A nossa Arquidiocese de Campinas também irá celebrar este grande acontecimento. Fiquem atentos, se deixem convidar, fiquem atentos àquilo que as paróquias, comunidades, os meios de comunicação irão transmitir para convidá-los a participar desta grande festa. Nós queremos expressar a nossa fé na ressurreição e a nossa adesão a Jesus Cristo. Queremos expressar de que estamos neste mundo, vivendo em comunidade, vivendo como igreja, como família de Deus. E no dia 24, portanto, de novembro, nós vamos fazer esta grande festa para testemunhar a nossa fé na ressurreição do Senhor.